gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo à nossa live Café com Vervente. Bem-vindo, Raulino Sampaio. Você e Claudinei estão andando juntinho agora. Parabéns. Daniel Crichel, bem-vindo à nossa live. Bem-vinda, Mari. Bem-vindo, Davi. Seja bem-vindo à nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vai ser uma live muito especial. Se prepare, hein? Bom dia, Nilda. Bem-vinda, Norma. Raulino, depois você vai dar um treinamento aqui como ser o primeiro a entrar na live. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Torquato Físio. Bom dia, Joana. Sol em Salvador tá rachando, passarinhos estão aqui na tela. Bom dia, bom dia, bem-vinda, Dália. Adália, eu vi a sua participação lá na rádio, hein, Adália? Parabéns. Raulino, você viu orgulho, Raulino? Magrela Comanda, bem-vinda à nossa live. Bem-vinda, Dezé Mauro. Bom dia, Suzana Rosendo. Tô te esperando em Salvador, hein? Dia 19 de outubro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, galerinha. Vão chegando para nossa live. Live de quarta-feira hoje vai ser uma live especial. Se eu fosse você, eu já metia o dedo no aviãozinho aí e já mandava a gente para tudo enquanto... Já mandava o aviãozinho para Deus e o mundo aí, porque a gente vai ter um conteúdo fantástico hoje. Se preparem, porque a live de hoje vai ser muito abençoada. Galera, 7 horas em ponto, a gente não atrasa nem um minuto. Já pega aí a sua bebida energética. Rapaz, cada dia os meus hype drinks estão melhor, sabia? E hoje eu acabei com um vidrinho de fibra. Beleza. Hoje eu acabei com um vidro de fibra. E aí, pra lavar logo o vidro de fibra, né, o pote de fibra, joguei água aqui dentro para não perder nada, né? E aqui já vou repondo logo o meu hype drink, ó. Rapaz, se prepare, galerinha, para a live de hoje, que vai ser uma live muito abençoada, com muito conteúdo, beleza? Gabriel, se você já estiver na live, Gabriel, por favor, aperta o sinal de mais aí para mim, o sinalzinho de mais que está aqui embaixo, fica fácil eu te achar. Deixa eu ver se eu já vejo o Gabriel aqui. Gabriel, não tô vendo o Gabriel ainda, mas belezinha, vamos começar a nossa live. A gente começa sempre com uma música, né? Geralmente é um louvor. Aí eu pedi uma sugestão pro Gabriel ontem e ele me mandou essa música, né? E a música, o título da música é Guarde Sempre o Seu Coração, né? E galera, se tem um lugar de onde as coisas saem, é daqui, né? A boca fala de o que o coração está cheio, né? E a pergunta é: de que o seu coração está cheio? Essa é uma boa pergunta para a gente poder fazer, não é verdade? Então, hoje nós temos um psicólogo aqui na nossa live, né? O convidado VIP hoje, nosso convidado da nossa live, é um psicólogo. E ele é especialista em ansiedade, em relacionamento, ele é especialista em inteligência emocional. Por isso, eu já vou começar falando aqui um pouquinho. A gente pega sempre um texto bíblico. Gabriel, seja bem-vindo à nossa live, tá, Gabriel? Aperta o sinalzinho de mais aí, que eu já coloco você para dentro da live. Então, o que é importante você entender, tá? A gente precisa aprender a confiar em Deus, sabia? Independente da sua linha, independente da sua crença, o meu convite para você é que a gente precisa confiar plenamente em Deus. E a gente sempre começa com um versículo bíblico, né? Começamos com uma música que fala de prosperidade, de bênçãos, né? E a gente começa também com um versículo bíblico, é como se fosse um devocional aqui. E o versículo bíblico hoje é um texto muito conhecido e tem tudo a ver com o Gabriel que vai estar falando aqui hoje, né? Que é psicólogo, né? E tem tudo a ver com o tema do Gabriel, né? Que o versículo bíblico ele fala sobre ansiedade, né? Tá lá em Filipenses 4:6,
que diz o seguinte, deixa eu ler para vocês, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Bom dia. Gabriel, depois você aperta o sinalzinho de mais aí que eu coloco você na live, tá bom? Eu já te adiciono aqui, só apertar o sinalzinho de mais. Só apertar o sinalzinho de mais aí, tem um sinalzinho de mais aí embaixo, você aperta para mim que eu te coloco. Então, o versículo bíblico de hoje, ele fala sobre que a gente não deve andar ansioso, né? Mas em tudo a gente deve, pela oração e pelas súplicas, a gente deve dar graças e apresentar isso a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa live hoje, tá? Deixa eu ver se eu acho o Gabriel, porque o Gabriel não apertou o sinalzinho demais aqui. Vai entrando. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. E o que eu vou falar aqui agora, nesses primeiros 3, 4 minutinhos, tem tudo a ver com um assunto que o Gabriel domina muito bem, que é ansiedade, que é relacionamento. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live hoje. A preocupação, ela é um sentimento poderosíssimo demais, galera. Sabia que a preocupação ela pode abalar a forma como a gente reage à vida? Você sabia que pessoas que são muito preocupadas no dia a dia, elas acabam se tornando apática, triste, desinteressada? Por que que acontece isso? Porque a maior parte do tempo delas, elas ficam com aqueles sentimentos ruins, aqueles pensamentos ruins, com inquietações. E nesse texto bíblico aqui, onde Paulo fala que a gente não deve ser ansioso, né? E eu imagino, mas a gente deve entregar as nossas preocupações a Deus por meio da oração. Eu sei que às vezes fica assim, é fácil falar, né, Wellington? Você não está vivendo o problema que eu estou vivendo. Eu estou com problema no casamento, no relacionamento, nas finanças, a saúde está ferrada. Você não está vivendo o que eu estou vivendo, né? Mas deixa eu dizer uma coisinha para você. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto, olha que negócio interessante. Paulo estava preso, sabia? Paulo estava aguardando para ser julgado e tinha grandes chances dele ser condenado à morte, né? Então, como alguém que ia ser condenado à morte fala para a gente não ser ansioso, né? Ele tinha todos os motivos, né, para poder estar ansioso, né? Mas em vez disso, ele ensina para mim e para você sobre ansiedade. Simplesmente que a gente precisa entregar as nossas preocupações a Deus. Sabe por quê? Não tem nada nem pequeno e nem grande demais para Deus resolver, sabia? Eu queria que você saísse daqui com esse pensamento hoje. Que às vezes a gente não pensa muito no dia a dia, a gente respira gratuitamente, a gente enxerga, a gente fala, a gente ouve. Nós temos os nossos 5 sentidos aqui e às vezes a gente não valoriza isso. A gente valoriza, às vezes, quando a gente perde, né? E a gente precisa ser mais grato. Então, meu convite para você, para a gente já encerrando esses primeiros momentos nossos, é que você precisa aprender a confiar. Da mesma forma que Paulo, preso ali, preparado para ser julgado, ele confiou, teve paz, teve tranquilidade. Eu e você precisamos ter essa tranquilidade. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Mas assim, da mesma forma que Paulo fez isso, o que a gente precisa é logo de manhã entregar o nosso dia a Deus, falar assim, Senhor, me dê sabedoria para tomar as melhores decisões. Eu não sei, você tem enfrentado problemas no dia a dia? Uma coisa eu sei, a todo momento que você está com problema, a minha sugestão para você é o que eu faço, eu recorro ali, ó, Senhor, me dá direção aqui, me mostra o caminho, o que eu devo fazer. Sozinho eu não consigo, né? Lembra, galera, que o que você faz, o que você pode fazer, isso não é milagre. Milagre é quando Deus opera. Até quando você consegue fazer sozinho, é minha e sua responsabilidade, beleza? Então, para a gente finalizar, eu queria fazer um pedido para você. Que você entregue o seu dia, a sua vida para Deus e comece a ser mais dependente, comece a criar essa conexão logo de manhã. Uma coisa eu posso te dizer sem medo de errar. Você vai conseguir, sem medo de errar, em função do que eu estou falando para você agora aqui. Para você mudar o seu exterior, a primeira coisa que você precisa mudar o seu interior. Se você tiver com o seu interior embagunçado, dificilmente o seu exterior vai melhorar. Beleza? Galerinha, hoje é a nossa live de número 1164. A maioria das lives são salvas no YouTube, estão no YouTube antigo, estão no Telegram, no Instagram. Então, se você quiser assistir aí, eu acredito que essas 1164 tem mais de 1000 gravadas, beleza? A gente começa sempre com uma frase do dia. Antes de eu começar, a gente bombardear aqui o Gabriel de perguntas. A frase do dia é: começar
continuar e concluir. Vou repetir: começar, continuar e concluir. Às vezes a gente demora a começar, mas às vezes começa, às vezes não continua e muitas vezes nós não concluímos. Nós somos muito bons de iniciativa, mas muito ruim de acabativa. Então, meu convite para você: começou a fazer algo, persista, não desista, seja consistente e termine. Eu tenho certeza que você vai melhorando passo a passo, beleza? Hoje nós temos aqui, ele é psicólogo, ele foi indicado. Aqui, sabe o que é legal? É que uma pessoa vai indicando a outra, né? O meu filho Felipe é amigo do Ivo, indicou o Ivo. O Ivo indicou a Fátima Pimentel. E a Fátima hoje indica pra gente o Gabriel Reis. E Gabriel, já se prepare que eu já vou te pedir indicação de alguém também. O Gabriel, ele é especialista em ansiedade, em relacionamento, e tem um tema incrível que nós vamos estar falando hoje, que é sobre inteligência emocional. Gabriel, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter aberto um espaço aí na sua agenda. E, galera, é hora que a gente acha que tem que procurar... Eu vou até fazer essa pergunta para o Gabriel, mas a gente acha que tem que procurar um psicólogo quando a gente está doido. E não tem nada a ver, não. Já aproveite, se quiser fazer perguntas para o Gabriel hoje. Faça pergunta nos comentários, que às vezes eu não consigo ver, que elas sobem. Mas tem uma interrogação aí que você pode fazer as perguntas, beleza? Gabriel, obrigado então. E já começa falando pra gente o que fez Gabriel escolher o curso de psicologia. Tinha alguém em casa? Foi influenciado por alguém? Fala pra gente aí. Muito obrigado, seja bem-vindo à nossa live. Muito bom dia, tudo bem, meu amigo? Gratidão, gratidão. É uma honra estar participando dessa live com você e com todos aqui. É uma alegria imensa. E vamos nessa. Para quem não me conhece, né? Sou psicólogo e psicanalista Gabriel Reis, professor, palestrante, atualmente mentor também. Tenho feito um trabalho bem interessante nessa área, né? Ajudando pessoas. E foi aí, nesse ponto, que eu me descobri na psicologia, quando eu percebi que tinham pessoas ao meu redor e aonde eu estava ali tentando sempre contribuir com essas pessoas. E sempre tinha alguém me sinalizando algo, me perguntando algo. E eu falei, poxa, será que tem alguma profissão que trabalhe com isso, ajudando pessoas? E aos 16 anos eu tomei essa decisão. Falei, eu vou fazer psicologia. Então era algo que sempre foi vivo na minha cabeça, desde jovem. E foi esse caminho que eu tomei, né? Aos 18 anos ali, fiz 18, entrei na faculdade. E desde então tenho dado esse espaço, já faz aí 10 anos, nesse movimento da psicologia, né, na minha cabeça, enquanto profissional, atuando hoje na área clínica, né, ajudando pessoas. Esse é o meu ponto, esse é o meu objetivo e esse é um dos meus propósitos na vida, ajudar outras pessoas. Diga-se de passagem, dentro da psicologia, ajudar pessoas a organizar as suas emoções, ajudar pessoas a lidar melhor com a sua saúde mental, ajudar as pessoas a viver melhor. Porque quando eu tenho a minha saúde mental organizada, quando eu tenho o meu eu interior minimamente equilibrado, eu consigo viver bem, eu consigo entender melhor o que é a vida, eu consigo entender melhor o meu propósito, eu consigo agregar melhor as pessoas que estão à minha volta. Então essa é uma profissão muito linda, muito bonita, muito penosa, porque é uma profissão muito difícil também, mas que é uma coisa que me realiza muito, ser psicólogo e ajudar o outro. Gabriel, me veio uma pergunta aqui agora, bicho, do nada assim, ó. E é perigoso as minhas perguntas quando elas vêm do nada. Um psicólogo, quando ele recebe muito desafio, muito problema dos outros, não é isso? Sim. Ele também precisa de psicólogo? Obviamente, obviamente. É uma coisa que vai... É uma profissão que por si só sobrevive, porque os colegas precisam dos colegas. Ele se retroalimenta, né? Então a gente não depende assim, de outras coisas para sobreviver, né? A gente brinca com isso. Mas, assim, de fato, é uma profissão que a gente demanda, a gente recebe muitas demandas e acaba que a gente precisa se cuidar também. Precisamos estar atento à nossa saúde mental, para que a gente esteja bem e cuide dessa outra pessoa. Porque não adianta, né? Não tem como um cego guiar outro cego. Então, a psicologia dá esse respaldo e dá essa tranquilidade para o psicólogo também, né? Entender que ele precisa de cuidado, ele precisa estar ali na sua terapia, precisa também olhar para a sua vida integralmente
na sua alimentação, na sua atividade física. Precisamos ser esse profissional que, a princípio, e além de tudo, dá um certo tipo de exemplo, ou minimamente precisamos estar bem para estender a mão e tentar ajudar as pessoas, né? Então é uma coisa muito simples, assim, de se compreender. Eu estou vendo que está entrando muito psicólogo aí, sejam todos bem-vindos hoje. Meu nome é Wellington Artuz, eu faço parte da equipe de presidentes da Herbalife e a gente faz uma live todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E hoje a gente tem aqui Gabriel Reis, psicólogo, a gente vai estar falando de inteligência emocional. Antes da gente entrar no tema, Gabriel, fala para mim, hoje uma pessoa que faz o curso de psicologia, tá? Quais são os maiores desafios que um psicólogo tem? Hoje são inúmeros, né? Os desafios, assim, a formação em si é uma formação de 5 anos, que existem muitos desafios, é uma profissão que a gente tem que estudar bastante, ler muito. A ciência da psicologia hoje é uma coisa muito consolidada, não é uma coisa que a gente fica pensando ser muitas vezes, né? Uma coisa rasa, uma coisa de aconselhar, de ouvir o outro apenas. Não, tem toda uma estruturação dentro do curso, toda uma dinâmica científica comprovada, todo um aparelhamento de ferramentas que nós se dedicamos a aprender e a se dedicar. Mas existem vários desafios dentro da psicologia hoje, essa coisa que a gente enfrenta da ideia de que a psicologia é uma coisa meio que não ajuda, a ignorância das pessoas de entender o que é a ciência da psicologia, né? Essa coisa com o entendimento com a saúde mental, as campanhas mensais têm ajudado bastante, né? Por exemplo, o Janeiro Branco, que é a conscientização sobre a saúde mental, o Setembro Amarelo, que é o mês vigente que nós estamos agora, faz com que as pessoas comecem a entender a importância de um psicólogo. Com a pandemia, isso ficou muito mais acentuado, porque muitas pessoas ficaram ali, né, enfermas emocionalmente, por assim dizer, e a psicologia ganhou um certo nível de destaque que ela já tinha, que ela merecia ter um certo tipo de reverência, enquanto uma ciência que entende e compreende o ser humano e tem ferramentas para ajudar o ser humano. Mas a ignorância do ser humano é a grande vilã, né? Mas é um curso assim maravilhoso que a gente vai entendendo as dinâmicas e as equações que compõem o indivíduo, e a gente vai compreendendo esse ser tão belo que é o ser humano, que às vezes entra em alguns embaraços, mas que é muito bonito de se ver, né? Uma vez, há uns 20 anos atrás ou mais, eu fui numa palestra com o Roberto Chiniachik, e ele disse que a coisa mais difícil do mundo era entender de gente. E vocês são especialistas nisso. Falar nisso, Gabriel, bem-vinda Sheila Coelho, diretamente de Pomerode, lá no Santa Catarina. Gabriel, quando e quem deve procurar um psicólogo? Quando e quem? Quando eu costumo ter essa resposta na ponta da língua, né? Quando eu começo a fingir, esconder que eu não estou bem, ali já é um grande sinal que eu preciso de uma ajuda profissional. Quando eu começo a fingir que eu estou bem, quando eu começo a ter uma máscara, passando para a pessoa uma boa impressão, quando na verdade interiormente eu não estou bem, quando eu começo a conflitar muito e padecer psiquicamente dentro dos meus conflitos, aí eu preciso buscar uma ajuda profissional de um psicólogo. E quem é que precisa dessa ajuda? Todo ser humano vivente nessa face da Terra. Porque nós somos seres, gente, de necessidades. Não somos seres potentes, independentes. A nossa potência, na verdade, está quando assumimos e nos posicionamos na humildade de reconhecer a ajuda de um outro ser. Existe algo mais bonito do que isso? De eu entender que eu não sou sozinho e suficiente. Que eu preciso, às vezes, parar um momento da minha vida, parar em uma fase que eu estou passando e pedir uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional qualificada, que compreendeu, que estuda e que se dedica continuamente. Aqui é um grande desafio, né, da formação. A formação não se detém apenas aos 5 anos, é uma formação contínua. Diante até de uma requisição do nosso código de ética. O psicólogo precisa estar sempre atualizado
dentro dos seus estudos. É assim que o nosso código de ética vai trazer a clareza e o entendimento. Então, é uma coisa que o tempo todo esse profissional está ali se dedicando, se aperfeiçoando, fazendo suas pós-graduações, fazendo seus cursos de aprimoramento. Por que não, gente? Acessar essas ferramentas que a psicologia fornece. Você está ali em um embaraço de 2, 3, 4 anos, em conflitos internos existenciais, com um potencial incrível que você não acessou ainda dentro de você, com um conflito familiar, com uma situação dentro do relacionamento que está afetando já o seu trabalho, com questões de ansiedade, com uma questão pendente lá do seu passado que está trazendo uma espécie de movimentação depressiva. Por que não acessar um profissional que pode te ajudar? Então é para todo mundo. É quebrar essa ignorância e se desafiar. É só fazer a prova dos 9, não é assim? Sim. Veja se de fato que você sozinha deu até aqui um resultado. Poxa, Gabriel, vou iniciar um processo terapêutico. Vou iniciar uma psicoterapia. E veja qual vai ser a diferença. E aí você vê. Analisa, aí né? É mais justo, né? Verdade. Galera, 7 horas e 20 minutos, a gente está com 110 pessoas na live. Hoje a gente tem aqui, ele é psicólogo super renomado, especialista em inteligência emocional. Esse é o tema da nossa live. Então, se eu fosse você agora, metia o dedo no aviãozinho aí, porque a gente vai bater 150 antes das 7h30. Eu tenho certeza que vai ter um conteúdo bem legal aqui hoje. Gabriel, vamos entrar então no nosso tema aqui hoje, que é inteligência emocional. O que é inteligência emocional e quais são os seus principais componentes? Perfeito. Fechou? Opa, fechou o som. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Joia. Quando a gente olha para as questões que envolvem a inteligência emocional, a gente precisa de bate-pronto entender que inteligência emocional não é uma coisa do senso comum daquela pessoa, que vai apenas regular suas emoções. Ah, Gabriel, eu sou inteligente emocionalmente, eu consigo na hora da raiva segurar a minha emoção, eu consigo ter ali uma calma para resolver aquele problema. Quando uma situação de conflito vem, eu não reajo tão rápido assim. Então eu sou uma pessoa que considero ter inteligência emocional. Não é só sobre isso, gente. Se é essa ideia que o senso comum colocou na sua cabeça, comece a abrir a sua mente para entender a profundidade da inteligência emocional. É uma ferramenta profunda que fez uma divisão muito grande, um divisor de águas, quando a gente entende, por exemplo, o mundo do trabalho e o ser enquanto um recurso humano. Como assim? O ser humano ele foi compreendido durante muito tempo como um ser apenas laboralmente, um ser que executa a atividade, que tem que estar ali para cumprir a função, que está na fábrica naquele setor, que está ali naquela área de trabalho executando apenas a função dele. Quando a inteligência emocional chega através dos estudos de Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, professor de Harvard, grande palestrante e professor aí em várias faculdades atualmente, ainda vivo, ele traz no ano 2000 a ideia da inteligência emocional compreendendo o ser humano em sua totalidade. Diga-se passagem, com um ponto especial, compreendendo o ser humano no rigor emocional. Ou seja, ele estava dizendo, o ser humano não é só uma máquina. O ser humano não está ali só para fazer as coisas acontecer. Ele tem toda uma compreensão emocional. Que quando um líder compreende isso, quando um gestor compreende isso, o jogo muda. E ele tem também habilidades socioemocionais que podem ser desenvolvidas, exploradas e completadas na compreensão do ser humano, porque o ser humano não está ali só executando funções braçais, questões que envolvem o trabalho apenas. E ele traz várias ferramentas e ramificações do campo da inteligência emocional para entender o ser humano em sua totalidade. Então, a questão da inteligência emocional vai fazer uma diferença muito grande no campo corporativo, no mundo do trabalho. Porque quando eu lido com alguém, quando eu lido com uma pessoa, eu tenho que entender que ela tem atributos socioemocionais, ela tem componentes que envolvem a inteligência emocional. Eu tenho que ter essa clareza sobre mim mesmo.
E aqui tem um ponto já que inicia toda a compreensão, para além da ideia da gestão das emoções, que quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, a gente tem que falar primordialmente de autoconhecimento. Se eu falo de inteligência emocional, aqui agora com originalidade e profundidade, primeiro ponto, que são 5 pontos dentro do compreender e do conceito de inteligência emocional, é autoconhecimento. E aqui é um mundo. Aqui está um mundo. Autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são minhas habilidades? Quais são as minhas fraquezas? De onde eu vim? Qual o meu propósito? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu tenho a agregar a outras pessoas nessa vida? A vida é só dinheiro? É só o capitalismo? Eu tenho que fazer essas indagações e procurar em mim quem eu sou. E Gabriel, aqui dá deixa um eu te desafio interromper. tanto. Eu acho que dá pra gente fazer uma live só sobre autoconhecimento, não dá? Dá, tenha certeza disso e ainda vai ficar a Posso? desejar. Vai faltar tempo ainda. Vai. Gabriel, aproveitar que você está falando nisso, do impacto, né? Qual é o impacto que a inteligência emocional tem na nossa vida, tanto pessoal como profissional? Cara, é fantástico, porque assim, a inteligência emocional, ela traz, é como se a gente tivesse munições que outras pessoas que não têm vai ficar a ver navios na hora do fronte. A inteligência emocional, uma pessoa que desenvolve a inteligência emocional, porque é algo desenvolvido. Os estudos Então, qualquer mostram, pessoa aqui dessa live pode pronto, desenvolver. é isso aí. Esse papo aqui é reto mesmo. Qualquer pessoa que, Gabriel, eu quero desenvolver essas habilidades, eu não me conheço. Rapaz, eu passei tanto tempo também sem me conhecer, eu não sei mais ou menos qual é os meus temperamentos, eu não sei como agir direito, eu fico perdido em mim mesmo, eu não entendo muito sobre a vida, sobre o comportamento, por que eu faço isso, tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer e não consigo fazer. A pessoa está perdida dentro dela mesma. Só nesse ponto do autoconhecimento, que é um dos 5 atributos da inteligência emocional, o ser que se conhece e tem essa munição já tem um diferencial muito grande. E a inteligência emocional é uma coisa gostosa. Eu amo trabalhar com isso e desenvolver pessoas dentro dessa questão, porque é uma coisa muito possível. É uma coisa desafiadora, ao mesmo tempo possível. A literatura e todos os estudos que compõem a inteligência emocional vai trazer para a gente a clareza de que ninguém nasce com inteligência emocional. Ninguém nasce com essas ferramentas, com esses atributos. As pessoas desenvolvem inteligência emocional. E ela E, tem um ponto X. tem alguma estratégia, né? Vamos imaginar, nós estamos com 130 pessoas aqui na live agora. Se as pessoas quisessem desenvolver essa autoconsciência emocional, que estratégia tinha que usar? Primeiro ponto, entender que a inteligência emocional é algo possível e ter o desejo de construir essas ferramentas. E quando a gente fala de inteligência emocional, como eu falei agora há pouco, eu preciso falar de autoconhecimento. Aqui está o grande lance, porque as pessoas não querem enfrentar os seus demônios, por assim dizer. Tem uma grande frase que vai trazer entendimento e a compreensão de que nós somos os nossos principais inimigos. Ninguém quer entender a si mesmo, ninguém. Todos nós fomos acostumados e condicionados a sempre apontar para o outro, sempre endereçar ao outro algum tipo de situação, culpa, delegando e apontando. Não puxamos para nós a responsabilidade, porque o nosso ego é uma coisa terrível. Nós não queremos, nós não desejamos trazer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, aquilo que é uma falha nossa, à tona. E aqui tem autoconhecimento. Ninguém quer se conhecer. É isso que eu quero dizer. Ninguém quer passar pelo desafio de se conhecer, de se entender como uma pessoa invejosa, de se entender como uma pessoa competitiva e tóxica, muitas vezes. Poxa, de se intitular e saber, rapaz, eu sou um cara maldoso, eu sou um cara invejoso, eu sou um cara que eu não consigo ajudar pessoas, eu sou um cara sem empatia. Às vezes as pessoas têm essas características que precisa passar pelo autoconhecimento, precisa passar pela questão de
autoacolhimento dessas características para depois fazer um processo de mudança e aperfeiçoamento. As pessoas que querem hoje desenvolver inteligência emocional, elas precisam entender um pouco sobre a importância da inteligência emocional e essas pessoas precisam aceitar o desafio. Deixa eu falar uma coisa. Na prática, psicólogo fala muito bonito, bicho. Vocês estudam muito, eu sabia? Vocês estudam muito. Na prática, que estratégia que essas cento e tantas pessoas aqui falam assim, ó, eu posso fazer isso para melhorar a minha inteligência emocional? Perfeito. Se existe um ponto que essa pessoa pode fazer sozinha, seria iniciar um processo de autoanálise. Não mergulhar na piscina externa, mas mergulhar na piscina interna de si mesmo. Começar a se questionar, começar a se perguntar, começar a se estudar. O livro mais bonito de se ler é o livro de si mesmo. O livro que existe dentro de nós. Começar a entender a sua história a partir de um processo de autoanálise. Por quê? A partir daqui, a pessoa começa a ter alguns insights, se despertar. Quando não consegue fazer só, aí tem que ter um acesso e uma movimentação profissional. Tem que ter um profissional ali acompanhando essa pessoa que facilita, acelera esse processo. Não que tenha que ser um processo acelerado, pelo contrário, tem que ser um processo original. Mas, hoje, a inteligência emocional tem prejudicado muitas pessoas. Tem um estudo que traz um ponto interessante, Wellington. É um estudo que vai mostrar que 96% das demissões nas empresas não é porque o cara não tem a qualidade técnica, não é porque ela não sabe fazer o procedimento, não é porque ela não é uma boa profissional para aquela área, é porque geralmente faltou algum atributo dentro da inteligência emocional que acabou e culminou na demissão daquela pessoa. Olhe como a inteligência emocional é um fator de grande relevância nas nossas vidas. E aqui entra um ponto que é um outro ponto além do autoconhecimento, que é a autorregulação das emoções. Né? A pessoa estudou, se dedicou, conseguiu um bom trabalho, está atuando, está desenvolvendo uma atividade fantástica. Chegou um cara de outro país para treinar a empresa naquele setor, trazer um treinamento, trazer um aperfeiçoamento. Ela não consegue lidar com subordinação. Não consegue ser subordinada, não consegue ser liderada. E aí acaba que o ego infla. E agora ela tem aquele treinador que veio para agregar para ela, tem ele como um cara de desafio, um cara agora que ela vai criar um problema. Não teve esse treinamento de entender a importância de uma liderança, não teve a humildade desenvolvida para que entendesse de que tem momentos da vida que não sou eu que estarei no comando. E acaba que cria um desafio, cria um problema, cria outro, e aquele cara tem autoridade de demitir também. Tá, Uma Gabriel, discussão e acaba... no caso nosso aqui, a maioria aqui são distribuidores da Herbalife, tá? Eu sei que tem galera aí que te segue, são seguidores. Perfeito. No nosso caso, ninguém demite a gente. Sim. Qual que é a solução? Lá 96% é demitido por questão de inteligência emocional. No nosso caso aqui, que ninguém demite a gente, nós mesmos temos que nos demitir, e readmitir? Sim. O ser humano, ele tem... Ontem eu estava conversando uma coisa interessante, né? E a pessoa estava falando, rapaz, eu mesmo me roubei. Eu falei, não é verdade que nós temos esse poder de se roubar, de se demitir, né? De mentir para nós mesmos. Temos esse poder também. E aí está o ponto. Se eu não tenho atributos de inteligência emocional, eu mesmo posso ser o meu vilão. Eu mesmo posso colocar a pedra no meu caminho. Se eu não desenvolvo essas habilidades, sabendo a importância delas, eu mesmo vou ser o sabotador do meu crescimento. E nesse ponto, não é que por ser um autônomo, por ser uma pessoa independente que é dono do próprio negócio, dono da própria vida profissional, que nós estamos isentos, não. Eu posso estar sabotando o meu crescimento. Sim. Se eu tiver, por exemplo, um outro ponto dentro dos 5 da inteligência emocional, que é a automotivação. Se eu não desenvolver a automotivação, se eu não desenvolver esse coeficiente de inteligência, eu posso parar no meio do caminho. Um cara que
tem ali a capacidade, é uma mulher destemida, é uma mulher aguerrida, mas ela faz aquele fogo de palha, não consegue ter constância, não consegue, no meio do percurso, se automotivar, entender os desafios, buscar um processo de resiliência, dar a volta por cima e continuar o processo. Porque a gente, às vezes, não precisa ser essa pessoa aguerrida no início. Como você falou no início. Começa, continua e conclui. Aí essa pessoa só tem aquele fogo de palha. No meio do percurso, não tem atributos emocionais para resistir ao processo e automotivar-se para continuar até o seu objetivo. A pessoa tem todo um coeficiente de inteligência, mas não tem todo um coeficiente de inteligência emocional. É preparada, é capacitada, tem um entendimento, sabe como faz, mas o emocional está com uma carência. Que ela precisa desenvolver essa habilidade para que nos desafios ela consiga romper, sustentar, resistir. Acho que aqui está a palavra correta. Ter um processo emocional de resistência. E ali ela tive um processo de automotivação para dar continuidade em busca do seu objetivo. E essa pessoa, como autônoma, ela pode ficar no meio do caminho. Ela pode ficar ver navios. Porque não desenvolveu um dos atributos mais importantes, que é a automotivação dentro da inteligência emocional. E para isso ela precisa passar pelo autoconhecimento, né? Entender as fragilidades, entender onde geralmente desiste, qual é o momento que de fato ela, poxa, não consegue entender o processo da coisa, qual é essa fraqueza que ela tem. E isso passa pelo processo de autoconhecimento para que ela ganhe uma força no campo da automotivação. Muito bom. Galera, 7h35, 137 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí que a gente está falando de inteligência emocional hoje. Gabriel Reis, especialista nessa área. Então a gente vai ter muito conteúdo legal aqui. Gabriel, galera, já mete o dedo aí, manda logo para 25 pessoas aí para a gente bombar aqui, levar conteúdo para o maior número de pessoas. Me diz uma coisa, como que a empatia, né, ela se relaciona com a inteligência emocional e por que é importante? É um outro ponto, né? Tão importante e tão relevante como os outros. Eu acho que dentro desse eixo dos 5 pontos importantes e significativos que compõem a inteligência emocional, iniciando pelo autoconhecimento, você que está anotando aí, autoconhecimento é a chave. A gente fala de autorregulação das emoções, é entender a capacidade que o ser humano tem de gerenciar suas emoções e entender também as emoções do outro. A gente fala de automotivação, a gente fala de empatia, que é um outro ponto. A empatia ela vai se articular de uma forma brilhante na inteligência emocional. Por quê? Porque, de fato, a inteligência emocional é um processo de desenvolvimento que é comparado ao trânsito. Você dirige por você e dirige pelo outro. Sim. A partir do momento que você começa a se entender, se autoconhecer, regular suas emoções, entender a importância da automotivação, você acaba também promovendo uma sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de entender as emoções do outro, de entender aquele ser como um ser humano também igual a você. E isso acaba gerando uma equalização fantástica, porque eu vou lidar, e geralmente estou lidando, eu trabalho com uma máquina. A Gabriel, não trabalho com pessoas. Você vai trabalhar com pessoas e vai cair em pessoas em algum momento. Eu trabalho sozinho. Nunca, não existe isso. Um e-mail que você manda, você está mandando para alguém. Você está lidando com pessoas o tempo inteiro. Você precisa ter esse refinamento, essa habilidade, essa atribuição que a empatia por si só fornece, que é o poder de se colocar no lugar dos outros e, dentro do campo da inteligência emocional, o poder de compreender as emoções dos outros. Quando você compreende e consegue fazer essas leituras, você tem uma visão muito mais ampla na sua vida. Você não fica naquela coisa do senso comum. Como é que essa pessoa está hoje? Olha o jeito que ela está falando. Olha o jeito que ela é. Ela está me abordando. Como essa pessoa está hoje, eu tenho que fazer essa leitura do outro
para conseguir os meus feitos e objetivos. Eu não posso apenas vir na minha potência e passar por cima da pessoa. Eu preciso fazer a leitura do outro, é muito mais. Hoje, o campo do marketing, de vendas, tem nos colocado nessas ferramentas de entender primeiro o outro, a demanda do outro, escutar o outro. O que é que o outro precisa? Será que é o que eu quero vender? Será que é o que eu quero ofertar? Eu quero vender tanto. Calma. Talvez o outro está precisando até demais. E você está numa ideia neurótica de que você que tem que fazer, que tem que acontecer. Capture a emoção do outro. Venda. É conexão emocional, gente. É mais importante a gente, às vezes, ouvir o cliente, né, Gabriel? Que a gente falar, né? O cara fica falando e acaba que Sim. não atende a necessidade, né? Justo, em uma conexão, em um rapport, como a gente chama dentro da psicologia, a gente consegue entender a clareza da necessidade do outro. E é às vezes maior do que as nossas expectativas. Em uma conversa, em um diálogo, em uma aproximação, em uma conexão empática, eu consigo visualizar e notar uma coisa que às vezes a pessoa nem está entendendo. E eu só trago a clareza dessa necessidade e posso ofertar aquilo que faz e vai fazer diferença na vida dela, dentro dessa visão empreendedora de um vendedor. A empatia é fantástica. É esse movimento que faz com que eu me coloque no lugar do outro com uma sensibilidade emocional, entendendo quem é aquela pessoa, qual o contexto de vida dela, quais as características emocionais que ela está manifestando naquele momento. E isso facilita a minha dinâmica como ser humano. Okay. Com certeza. Gabriel, para uma pessoa que não... Se uma pessoa que quiser saber, tá? Qual que são os sinais, assim, né, de inteligência emocional dele, do nível de alta inteligência emocional, como que ele pode avaliar isso? Quais são os sinais que a gente descobre se alguém tem um alto ou baixo nível de inteligência emocional? Perfeito. Dois pontos. Dois pontos claros. Talvez precisamos analisar com mais profundidade, mas esses dois pontos nos dão uma clareza. Como se fossem dois faróis que vai iluminando ali o início da estrada. Às vezes só o farol alto para chegar lá no final, né? Mas esses dois faróis baixos já conseguem trazer para a gente uma clareza. Dois pontos que façam que você entenda que você precisa de inteligência emocional. Dois pontos e um bônus. Primeiro ponto, veja ao redor, na sua vida, o tanto de problema que você está enfrentando. O tanto de problema que você está enfrentando mostra a clareza e a carência da sua falta de inteligência emocional. Segundo ponto, veja o nível de prosperidade que você se encontra hoje. Mostra a clareza ou a carência de inteligência emocional que você tem. Quando eu falo de prosperidade, não é no fator financeiro. Prosperidade, ela rompe o fator financeiro apenas. Prosperidade é você ter paz de espírito, saber que você vai deitar hoje e dormir em paz, saber que você acordou bem, você tem um dia, um propósito, uma missão, tem um campo e uma organização dentro do contexto familiar, tem um contexto profissional minimamente organizado, tem uma finança minimamente equilibrada, está em processo de desenvolvimento, tem qualidade de vida, você faz uma academia sem muito aperto de mente, aquela coisa que faz você viver melhor. Isso é atributos da prosperidade. Quando você olha para o seu campo de prosperidade, não percebe essa qualidade, aqui tem um ponto para a gente pensar o fator importante da inteligência emocional. E o bônus seria você entender que enquanto ser humano, o quanto de humildade você tiver, é o quanto de inteligência emocional você tem também. Então, calma lá. Deixa eu entender aqui. Eu anotei aqui, verifique o tanto de problema que está enfrentando. Me diga uma coisa, uma pessoa que tem muito problema, a inteligência emocional dele é baixa, é isso? Ou eu entendi errado? Sim, nessa frequência aí. O quanto de problema essa pessoa tem na vida dela pode sinalizar a falta de inteligência emocional que ela tem. É equivalente. Ok. E se ele consegue solucionar vários problemas, ele tem um alto nível de inteligência emocional. Isso.
Me diga uma coisa, vamos pensar aqui na prática. Como é que a inteligência emocional ela pode me ajudar a resolver conflitos interpessoais, por exemplo? Perfeito. Quando eu coloco as duas cartas da, a da empatia e do autoconhecimento na mesa, diante de uma gestão de conflitos, diante de uma gestão de questões interpessoais, aqui eu já estou na frente. Se eu tiver essas duas cartas na mão. Se eu me conheço, sei da minha potência, sei das minhas atribuições, sei daquilo que eu também tenho uma carência, aquilo que eu estou desenvolvendo, aquilo que é um ponto negativo em mim, e se eu coloco a carta da empatia, de me colocar no lugar desse outro, entender o que aconteceu, me conectar emocionalmente, aqui eu já estou numa corrida muito mais na frente do que o meu concorrente. Porque num movimento de gestão de conflito, num processo de relação interpessoal, gente, a todo tempo acontecem atritos momentâneos, passageiros, duradouros, Sim. e que eu preciso ter essas ferramentas. O ser humano é relacionamento o tempo inteiro. E às vezes esses relacionamentos podem ser de conflitos. Comigo mesmo, que posso ser mal resolvido e posso estar contaminando o ambiente ao meu redor. Se eu não me resolver, se eu não me autoconhecer, eu posso botar os meus liderados por água abaixo, eu posso colocar minha casa de cabeça para baixo, porque eu tenho algo mal resolvido dentro de mim. Não é o outro. Muitas vezes somos nós, porque não nos colocamos no crivo e na forma, na questão do desafio do autoconhecimento, sempre apontando, foi você, a culpa é sua, e a culpa é disso. Quando eu paro para me culpar, para olhar para mim, para me autorresponsabilizar, os problemas começam a se solucionar. Por quê? Eu posso estar mal resolvido. Então, dentro do compreender que a ferramenta da inteligência emocional me ajuda como, Gabriel? Em um processo de relacionamento interpessoal, relacionamento comigo mesmo. Velho, isso é unânime. A inteligência emocional vai te dar ferramentas, você desenvolvendo essas ferramentas, que você vai gerenciar conflitos internos e externos. É muito automático. Mas isso é um processo que você precisa desenvolver isso. Porque a gente não aprendeu na escola. Qual foi a escola que deu a matéria de gestão de emoções? Agora que nossos filhos e meninos estão aí movimentando algo nesse aspecto. Mas a gente estamos e somos carentes. Precisamos desenvolver isso, porque isso é para a vida. Gabriel, você faz atendimento online? Faço sim. Alguém quiser entrar em contato com você, pode chamar no direct, que aí Pode. você conversa lá. Converso Beleza? Galera, perfeitamente. então você que está aqui na live agora, 135 pessoas, eu estava dando uma olhada no Instagram do Gabriel, tem muito conteúdo legal que ele coloca lá. Começa a seguir o Gabriel, aperta aí, tem o Gabriel Reis PSI, já começa a seguir o Gabriel. Se você quiser fazer uma consulta online, já ajeita com ele lá, manda um direct para ele. Gabriel, já que você falou aí do impacto da inteligência emocional, como que aqui a maioria de nós, né? Eu sei que tem diversas pessoas aqui, tem médico, tem advogado, tem engenheiro, muitos distribuidores da Herbalife são distribuidores independentes, tá? Como é que a inteligência emocional ela pode influenciar na liderança e gestão de grupos, de equipes? Rapaz, Wellington, você trouxe agora um ponto que, se os líderes entendessem, se os gestores entendessem o poder da inteligência emocional, as empresas, as organizações, o financeiro, a qualidade de vida das pessoas seria outra, de fato. Como eu falei para vocês, se uma pessoa ela se conhece, ela nessa corrida, nessa maratona, ela já está quilômetros à frente de qualquer inimigo, de qualquer desafiador, por assim dizer. Se eu sou um líder que me conheço, entendo de gestão de emoções, entendo de empatia, entendo de automotivação, entendo da importância de entender o ser humano em sua totalidade, não entendê-lo apenas como uma máquina, mas como um ser emocional, a minha cabeça é outra, a minha visão de vida é outra. E aqui tem um lance, um entendimento de que a gente às vezes se confunde muito, que é entender que eu vou sair desse lugar de líder, que vou demandar, que vou fazer a coisa acontecer e o negócio prosperar de fato.
Não, pelo contrário, quando você entende o poder das emoções, você pode dobrar, você pode romper todo esse processo e balanceamento de metas, que é importante, mas que você precisa, às vezes, quebrar e sair da sua caixinha. Não é só esse modelo de líder autocrático que se posiciona, que diz, que fala, que só quer colocar as pessoas para se motivar, mas não entende o poder das emoções. Não entende o poder de uma venda que pode ser executada através de um processo de empatia. E um líder que treina as suas emoções, treina o campo e todos os atributos que envolvem a inteligência emocional, esse líder, ele tem um diferencial. E a gente sente isso. A gente percebe isso. E não é que essa compreensão humana e emocional invalide seus resultados. Pelo contrário. Pelo contrário. E você tem que ser um líder que desenvolva o seu trabalho pautando também a saúde mental do outro. Sim. Porque não é apenas, gente, como eu falei, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é um conjunto integral que o ser humano precisa se apropriar. Eu preciso viver, eu preciso desfrutar da vida, eu preciso fazer dinheiro, ganhar dinheiro sim, mas com qualidade, com potência, com prazer pela vida. Porque não adianta eu ter tudo e não ter um mínimo de saúde mental. Está lá passando por um processo de síndrome de burnout, um desgaste mental, uma falta de energia para trabalhar, uma falta de energia para viver a vida, para usufruir daquilo que Deus me colocou para viver nessa terra. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu preciso entender os vieses das emoções. Eu preciso entender o ser humano na compreensão total. E aqui tem um pulo fantástico de resultados e de questões que você pode fazer, mais uma vez, a prova dos 9. Faça a prova de 9. Comece a sensibilizar mais com as emoções que você vai ver a importância que existe nesse campo. Galera, tô vendo os comentários aí, né, sobre o Gabriel. Faz uma coisa, já faz um print aí da tela agora, depois posta nas suas redes sociais lá e marca o Gabriel. Gabriel Reis PSI, ok? Marca o Gabriel lá nas suas postagens aí. Gabriel, você já tomou Hype Drink? Ainda não, tô com uma vontade. Você tomando aí, eu tô olhando aqui, rapaz, o que é isso que É ele tá litro, tomando? Gabriel, que o cara melhora a inteligência emocional dele. Rapaz, Fantástico. ó, você já está convidado. Você trabalha no Caminho das Árvores, né? Isso, bem pertinho aqui do Salvador Shopping. Então, eu tenho uma loja aqui bem pertinho da minha casa, na rua Paraíba. Já vou mandar o convite para você. Mande. Você já é meu convidado grátis. Mande. Da Hype Drink. 1 litro de energia, disposição e vitalidade e acelera Perfeito. o processo de inteligência emocional. Perfeito. Gabriel, galerinha, 7h50, 130 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí, que eu vou fazer umas 3 perguntas aqui pro Gabriel, que vai trazer tanto conteúdo para você que você não tem ideia. Se você está gostando da live, aperta aí o coraçãozinho, faz as suas reações aí, que eu tenho certeza que você pode ajudar alguém que está precisando, quem sabe, de uma informação que o Gabriel está passando. Gabriel, tem algumas perguntas aqui, vê se você já respondeu. Alguém perguntou assim, problemas com inteligência emocional paralisa a pessoa? Eu sei da minha potencialidade, mas estou me sentindo perdida. Sim. Como paralisa? Muito. O é uma coisa que eu me questiono muito, me vejo muito nesses desafios dentro da clínica, desenvolvo muitos processos de inteligência emocional com os meus pacientes e nos processos de treinamento que eu faço, e que é uma coisa que eu foco muito em meus momentos de palestra e treinamento, que é o quê? A nossa vida passada, a nossa história de vida e como ela atravessa o nosso contexto atual e pode perpetuar no processo futuro. Tem muitas pessoas aqui na live, por exemplo, que passaram por vivências, escutaram coisas, viram coisas, vivenciaram situações, passou por um processo momentâneo ou de um tempo mais duradouro que gerou uma ideia, que gerou uma paralisação, que gerou uma crença dentro dela que pode estar prejudicando ela hoje. E isso aconteceu há muitos anos atrás. Na infância dessa pessoa, na adolescência dessa pessoa. Aí essa pessoa estudou, se capacitou, treinou, se habilitou dentro de um campo do coeficiente
de inteligência, que a gente chama de QI, mas que não é o coeficiente emocional, que a gente chama de QE. O QI é o coeficiente de inteligência, que é tudo aquilo que a gente constrói e coloca no nosso intelecto. É aquele cara que é inteligente, que sabe das informações, que sabe fazer aquela operação, que sabe fazer aquela conta, que estudou aquela língua, mas ele não desenvolveu em si o coeficiente emocional, que é um campo que compõe atributos da inteligência emocional para que ele viva a vida dele com essas ferramentas. E aí ele teve um pai carrasco, um pai que chegava estressado do trabalho, um pai que sempre agredia essa mãe, um pai que traumatizou esse cara. E ele gerou uma mágoa, um bloqueio dessa figura tão potente e tão falida ao mesmo tempo dos nossos dias. Um pai, uma vivência com o pai mal vivida, pode estar bloqueando a sua movimentação de vida hoje. Essa trava, essa ideia desse homem, esse poder, essa ideia dessa figura pode estar totalmente deturpada na sua cabeça mediante as suas vivências. E hoje, a vida está chamando ele para um lugar de liderança. A vida está chamando essa pessoa para um lugar de poder e execução majoritária. Mas essa pessoa se sente incapaz. Porque essa figura que era o referencial e parecido com esse cargo que essa pessoa agora está sendo chamada, foi uma figura muito traumática na cabeça desse sujeito. Esse sujeito não se vê. É uma coisa que gera um bloqueio, gera uma angústia. Porque é como se a vida hoje mostrasse para ele que tem algo parecido com o que a vida está convidando ele lá no passado, em um nível traumático. E essa pessoa se vê incapaz, se vê impotente, porque na cabeça dela, ela vai começar a aparecer com o pai, que foi aquele cara carrasco lá atrás na vida dela. E aí a pessoa não entende. Rapaz, o que é que está acontecendo? Não consigo avançar, não consigo, poxa, almejar esse cargo. Já surgiu a oportunidade, fui chamado, mas não aceitei, não consegui entender. Quando a gente vai fazer um processo terapêutico, a gente identifica os bloqueios, identifica os traumas, identifica essa vida infantil que foi traumatizada e que está afetando a vida da pessoa hoje, atualizando a vida dessa pessoa de uma maneira ruim. E quando a gente abre a caixinha do autoconhecimento e a pessoa se debruça sobre isso, essa pessoa começa a entender a história de vida dela, começa a entender os bloqueios emocionais, começa a entender os atravessamentos do seu passado na sua vida futura. Somos regidos totalmente pelo nosso passado. O nosso passado é tão atual como o nosso presente. Disso não temos dúvida, porque o nosso passado nos trouxe até aqui. Agora, ele nos deu uma bagagem com coisas boas e coisas não tão boas. A capacidade que você tem hoje de respeitar o próximo, de admirar as pessoas, de ser cortês, educado, veio do seu passado. Sua mãe te ensinou isso, seu pai te ensinou isso, mas tem muitas vivências que você traz do seu passado que está trazendo prejuízo para a sua vida hoje. E quando a gente olha para isso, entende esses movimentos, a gente consegue entender que tem muita coisa bloqueada dentro de nós porque ainda não nos conhecemos o suficiente. Não acessamos ainda as feridas emocionais para tratá-las e curá-las a fim de fazer com que a gente rompa e avance na vida. Não no sentido apenas empresarial, capitalista, do dinheiro. Pelo contrário, quanto que vale você se libertar de um trauma na sua infância? Não tem dinheiro que pague. É um movimento, um valor muito mais simbólico e subjetivo. Verdade. Que não tem valor que pague. Então tem muita coisa do nosso passado que, com a falta das inteligências e atributos da inteligência emocional, a gente perece e está perecendo muito hoje. Gabriel, me diga uma coisa, chegando já na reta final da nossa live, existe algum recurso ou alguma prática específica para ajudar qualquer pessoa que está nessa live a desenvolver inteligência emocional a longo prazo? A longo prazo? Ao longo do tempo, a longo prazo não, ao longo do tempo, né? Assim, no dia a dia, se melhorando. Eu conectaria muito com um profissional para me ajudar com isso. Eu falei anteriormente que a autoanálise já começa a ser e pode ser algo que a gente processe e execute na nossa vida, que venha
a já iniciar um processo de construção e desenvolvimento da inteligência emocional. Mas agora chega um momento que a gente precisa se apropriar de alguém com mais capacidade para conduzir. Não é que esse cara seja o expert, não é que esse cara seja o top da inteligência emocional, mas esse cara vai fazer o processo de acompanhamento. E às vezes um bom psicólogo que você se dedique e se coloque nesse processo para fazer um processo médio e longo prazo, pode fazer uma diferença muito grande. Aí a pessoa se encontra com esse psicólogo uma vez na semana, 4 vezes no mês. Quando a gente olha, 4 horas em mais de 30 dias, mas que faz uma diferença fantástica na vida de uma pessoa que se dedica a trazer na sua vida, a puxar para si um processo de inteligência emocional. Wellington, não sei se aqui tem muita gente de Salvador ou se é de uma proposta mais abrangente a nível Brasil. Tem gente do Brasil inteiro e de outros países do mundo também, fantástico. Mas tem uma galera de Salvador também. Para quem é de Salvador, eu estou com algo muito importante, interessante, que pode agregar muito. Eu estou com um evento dia 5 de outubro, onde eu vou me dedicar 4 horas de relógio para fazer uma imersão em inteligência emocional. Quem é de Salvador está na live, depois me chama no WhatsApp ou no Instagram, que eu passo todas as informações. É um processo que a gente vai fazer uma manhã, onde a gente vai se reunir em um auditório pertinho aqui do Salvador Shopping, onde vamos se dedicar a entender com profundidade a inteligência emocional. Vai ser uma manhã assim fantástica para você que se vê às vezes diante desses bloqueios, desses empecilhos, dessa carência e dessa falta de letramento com a inteligência emocional, quer se conhecer mais, quer entender mais as pessoas que estão à sua volta a nível de trabalho, a nível de família, entender um pouquinho mais a sua história. Vai ser um momento fantástico. Dia 5 de outubro é um sábado pela manhã, onde estarei fazendo esse treinamento aqui em Salvador, de forma presencial. Fala o seu WhatsApp aí, Gabriel. Meu WhatsApp, gente, deixa eu colocar até no comentário aqui. Você pode escrever aqui, mas depois também, galera, chame ele lá no direct dele, tá? Mas escreve o seu WhatsApp aí. 0719-8259-4394. Pode escrever também, Gabriel. Você consegue escrever aí? Escrevi, mandei aqui. 0719-8259-4394. Temos um pacote para grupos, para pessoas individuais, casadinha. Vai ser um momento top que eu estou preparando para vocês. Me diga uma coisa, para quem é seguidor aqui da live, se chamar no particular e falar que estava na live, te mandar um print da live, tem um desconto, não tem? Eu já estava pensando nisso. Já está tudo aqui preparado. Aí, quem é de Salvador ou que mora aqui em Feira de Santana, na Bahia, em qualquer lugar, ou de Sergipe, quiser vir para Salvador, aproveitar que aqui previsão é de sol esse final de semana, hein? Lá em Montes Claros nem tem praia, Claudinei. Vem para Salvador. Para a gente finalizar, que já são 8 horas. Deixa eu promover amanhã. Galera, amanhã nós vamos ter membro da equipe de presidente da Herbalife, Antônia Zambuja. A gente vai estar falando de tanta coisa, de liderança. Vamos falar da reunião de sistemas que teve em São Paulo no final de semana. Então, todo mundo, 7 horas da manhã aqui. Estou vendo que tem gente de Portugal na live. Seja bem-vinda, galerinha de Portugal. Amanhã, então, 7 horas, a gente está aqui na nossa live. Gabriel, para a gente finalizar aqui, fala para a gente, imagina agora que tivesse aqui a população mundial toda aqui escutando a nossa live. Quase 8 bilhões de pessoas. Eita. Qual é a mensagem final? A mensagem final é: se dediquem às suas emoções. Faça um investimento em si mesmo. Você é a coisa mais preciosa que existe aqui nessa terra. Eu acredito em um Criador que criou as nossas vidas, que nos projetou e tem um propósito na vida de cada um de nós. E ele escolheu morar em um lugar especial. E esse lugar especial é um lugar físico. Não, ele escolheu morar dentro de você. E você é essa coisa valiosa. Você é essa coisa especial e que precisa se dedicar a si. Não é porque o Criador te vê como especial que você vai invalidar essa especialidade que existe dentro de você. Pelo contrário, potencialize isso. Investindo em você, se dedicando em você, entendendo as suas emoções, se conhecendo. Porque tem muita coisa que você nem sabe ainda de potente que existe dentro de você. Por outro lado, existe muita coisa que precisa melhorar dentro de você. E o ser humano é isso. Esse poder e essa potência de aperfeiçoamento constante. Se dedique e invista nas suas emoções. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã, fantástico. O tempo passou igual uma bala. Mas estou aqui, gente. Qualquer coisa, entre em contato.
Instagram, WhatsApp, para contribuir sempre. Wellington, meu amigo, muito obrigado, viu? Já tô com saudade aqui, querendo voltar. Vou chegar aí. Mande o endereço que eu vou aparecer aí. Vou mandar logo hoje. Já vai logo almoçar lá hoje, vai. Aproveita lá. Você é meu convidado. Que top, Obrigadão, top. cara. Que Deus te abençoe grandemente, com muita paz, muita saúde, que você possa realizar todos os seus sonhos. E a gente já vai agendar uma live aí, cara, sobre autoconhecimento. Vai ser uma hora só sobre autoconhecimento. Algumas pessoas perguntaram aqui para você dar dica de autoconhecimento, mas eu prefiro a gente fazer uma outra live depois. Ótimo, ótimo. Perfeito. Obrigadão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.